E aí pessoal, aqui é o Aldo e no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer para arredondar os números aqui no Excel. Mas antes de começar, não se esqueça de curtir nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Pois bem, eu tenho essa minha planilha aqui, tá? E eu tenho vários números com casas decimais. E a ideia é mostrar nesse vídeo como fazer para arredondar eles para baixo, assim como arredondar para cima, tá? E aqui eu vou utilizar 5 funções do Excel que vão me ajudar a fazer isso, tá bom? A primeira função vai ser a função arred. Essa função a gente passa a quantidade de casas decimais que a gente quer. E se o número for 0,4, até 0,4, ele arredonda para baixo. Se for 0,5, ele arredonda para cima, tá ok? Então, para fazer uso dela, é bem simples. Igual a head, vamos apertar Tab aqui para terminar de preencher. E aqui ele tem dois parâmetros. O num, que é o número desejado, e o num dígitos, que é a quantidade de dígitos que a gente quer. Então, o num vai ser meu valor, ponto e vírgula, quantidade de dígitos que eu quero. Vamos colocar aqui 1 para ver o que acontece. Veja que vai ser 0,36. Como é 6, ele vai arredondar para cima, então vai ficar 4. Então vamos colocar 1 aqui e veja que ele arredondou para cima. Se eu tivesse colocado 0 casas decimais, ele arredondaria para 145. Por quê? O 3, né, e no caso o 6 transformaria o 3 em 4 e 4 é abaixo de 5, então ele manteria o 145. Agora vamos para o 235. Vamos pegar essa função, Ctrl C e Ctrl V aqui. Ela arredonda para cima, porque eu tenho o 5 aqui. Então, o 0,5 transforma para cima. Então, arredondou para cima. Copio essa daqui também para a direita. E a mesma coisa, arredondou para cima, né, com 357, sem casas decimais aqui. Aqui no arred, conforme o decimal, que vai definir se vai para cima ou vai para baixo, tá? Agora, vamos supor que eu quero forçar para cima, não importa o que tem na casa decimal. Então, a gente tem que usar a função arredondar para cima, que é já aparece aqui, ó, vamos aqui, para cima, tab para terminar de preencher, e da mesma forma que o head, tem dois parâmetros. O primeiro é o num, que seria o valor que eu quero, 145,36, vírgula, quantidade de dígitos que eu quero. Então vamos colocar 1 novamente aqui. Veja que ele converteu para 145,40. Então vamos mudar aqui para 0 e ver o que acontece. Aqui ele arredondou para cima, a gente forçou ele a arredondar. Então por isso que aqui, ó, no arred ficou 145 e no arredondar para cima ficou 146. Vamos arrastar para as outras células e veja que a gente vai ter o mesmo resultado. Agora, se eu quero arredondar para baixo, não importa os meus decimais, eu quero que tudo seja arredondado para baixo. Então a gente tem uma outra função chamada arredondar para baixo, que é dois pontos, arred, vamos aqui, arredondar para baixo, tab, e assim como as duas funções anteriores, são só dois parâmetros, o número que eu quero e a quantidade de dígitos. Vamos arredondar para uma casa decimal. Veja que na primeira vez que a gente fez aqui, ó, se eu mudar aqui para 1, ele, como a função pegou que é o 6 aqui, ele arredonda para cima. Então, 145,40. Já o arredondar para baixo não importa, ele vai para baixo. Então, se eu mudar aqui para 0, vai ficar 145. E aqui, arredonda para baixo, 145. Vamos copiar para as outras células. E a gente tem que a função arredondou para baixo, ela forçou o arredondamento para baixo. Veja que eu tenho 235 ao invés de 236, e assim como 356 ao invés de 357. Agora a gente tem outras duas funções. A truncar. O que ela faz? Vamos escrever ela aqui. Eu vou escolher o número de dígitos, né, e o número de dígitos. Vou colocar 0. O que ela vai fazer? Ela vai simplesmente retirar. Ela vai apagar as casas decimais, ela não vai arredondar. Então, se eu estou com 145, vai simplesmente apagar e fica 145. Então, aqui, ó, 145, 235 e 356. Vamos supor aqui na 235 que eu quisesse uma casa decimal. Então, basicamente, ele vai sumir com o resto. Não importa. Vai simplesmente desaparecer, tá? Vou voltar aqui, Ctrl Z. E agora a função int. O que é essa função int? Ela sempre vai arredondar para baixo, mas para o número inteiro. Ela vai sempre ignorar
casas decimais. Então, quando eu usar o int, não vai existir casas decimais aqui. E vai sempre arredondar para baixo, para um inteiro mais próximo. Então, quando eu uso o int, é só um parâmetro, que é o número, então 145, fecha parênteses e enter. Veja que ele arredondou para baixo, sempre para o inteiro mais próximo. Não tem valores aqui decimais. Assim como se eu arrastar para as outras células, veja que o mesmo funcionamento, tá bom? Fique atento só a um ponto. Se eu altero, né, vamos selecionar todo mundo aqui, clicar com o botão direito e vir aqui, ó, formatar células. Eu estou em moeda, né? E fazer as casas decimais ficarem sem nenhuma casa decimal. E ok. Veja que sumiu as casas decimais. Mas fique atento. Só sumiu visualmente. Porque o Excel entende esses valores ainda com casas decimais. Ó. Quando eu clico, tem a casa decimal. E se eu fizer uma operação matemática, vamos supor que eu vou fazer 145 menos 50. Certo? Ó, veio com a casa decimal. Agora, quando eu arrasto para as outras células, essa mesma fórmula que eu acabei de criar, veja que nas outras células que a gente usou uma função de arredondar, não tem nenhuma casa decimal, tá ok? Então, se você quer só visualmente arredondar, né, sumir com as casas decimais, você pode muito bem vir na formatação da célula e sumir com as casas decimais. Agora, se você quer realmente arredondar e que o número fique arredondado conforme, né, se você quer para cima ou para baixo, você vai ter que usar uma dessas funções, beleza? Chegamos ao final de mais um vídeo. Neste vídeo eu mostrei como fazer para arredondar números para cima e para baixo aqui no Excel, utilizando essas 5 funções. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Muito obrigado e até a próxima.